No porão de um dos prédios do Instituto de Física da Universidade de Stanford, as mais diminutas centelhas dos mais ínfimos fragmentos do mundo estavam sendo captados e medidos. O dispositivo necessário para medir o movimento das partículas subatômicas lembrava uma batedeira manual com 1 metro de comprimento. O magnetômetro estava preso a um dispositivo de saída cuja frequência é um indicador de velocidade de mudança do campo magnético. Ele oscilava muito levemente, produzindo de maneira monótona sua curva senoide que ondulava com lentidão em um gravador XY, um gráfico com uma regularidade irritante. Para o olho não treinado, os quarks eram sedentários. Nada jamais mudava no gráfico. Uma pessoa que não um físico poderia olhar para este dispositivo e considerá-lo semelhante a um pêndulo envenenado. O físico de Stanford, chamado Arthur Ebbard, encarara o magnetômetro, diferencial com alta capacidade de transmissão, como uma ocupação de pós-doutorado adequada. Tendo entrado com um pedido de bolsa para conceber um instrumento impermeável a tudo, exceto ao fluxo do campo eletromagnético causado por quaisquer quarks que por acaso estivessem passando pelo local no momento. Não obstante, para qualquer pessoa que tivesse algum conhecimento sobre a mensuração dos quarks, o assunto era delicado. Era preciso bloquear a entrada de quase todo o interminável ruído do universo para ouvir a linguagem infinitesimal de uma partícula subatômica. Portanto, as entranhas do magnetômetro precisavam ser envolvidas por múltiplas camadas de proteção, de cobre, de alumínio, de nióbio supercondutor, até mesmo de um metal que blinda o campo magnético. O dispositivo era então enterrado em um poço de concreto no chão do laboratório. O SQUID 8, dispositivo supercondutor de interferência quântica, era meio que um mistério em Stanford. Era visto, mas não era compreendido. Ninguém jamais publicara os procedimentos de sua complexa construção interior. Para Hal Puthoff, o magnetômetro era um destruidor de fraudes. Ele encarava o dispositivo como teste perfeito capaz de verificar se existia de fato o poder psíquico. Puthoff tinha o espírito aberto o suficiente para testar se a psicocinese funcionava, mas não estava realmente convencido. Ele fora criado em Ohio e na Flórida, mas gostava de dizer que era de Missouri, o estado Show Me, o estado supremo do cético. Mostre-me, prove-me, quero ver como funciona. Os princípios científicos eram um refúgio confortante para ele, a melhor maneira pela qual era capaz de compreender a realidade. As múltiplas camadas de proteção erguidas ao redor do magnetômetro apresentariam um grande desafio para Ingo Swann, o paranormal cujo avião estaria chegando de Nova York naquela tarde. Puthoff apresentaria o aparelho para Swann e simplesmente deixaria que ele visse se era capaz de alterar o padrão de uma máquina impermeável a qualquer coisa menos intensa do que uma explosão atômica. Estávamos em 1972, um ano antes de Puthoff começar a trabalhar em suas teorias do campo de ponto zero. Ele ainda estava no SRI. Mesmo naquela época, antes de pensar nas implicações das flutuações do ponto zero quântico, Puthoff estava interessado na possibilidade da interligação entre as coisas vivas. No entanto, nesse estágio, ele não tinha ainda um foco, muito menos uma teoria.
Ele andara mexendo superficialmente com os taquions, ou partículas que viajavam mais rápido do que a luz. Ele se perguntava se os taquions poderiam explicar algumas pesquisas com as quais se deparara e que mostravam que os animais e as plantas tinham a capacidade de se envolver em uma espécie de comunicação instantânea, mesmo quando separados por centenas de quilômetros ou protegidos por uma multiplicidade de métodos. Hall, de fato, queria descobrir se poderíamos usar a teoria quântica para descrever processos vitais. À semelhança de Mitchell e Pop, havia muito ele suspeitava que tudo no universo, no nível mais fundamental, possuía propriedades quânticas, o que significaria que deveria haver efeitos não locais entre as coisas vivas. Ele andara brincando com a ideia de que se os elétrons tinham efeitos não locais, isso poderia significar em grande escala algo extraordinário no mundo, em particular nas coisas vivas. Uma forma de adquirir ou receber informações de modo instantâneo. Na época, tudo o que ele tinha em mente para testar essa suposição era uma modesta pesquisa que envolvia basicamente uma certa quantidade de algas, na qual Bill Church foi com o tempo persuadido a investir $10.000. Hall enviara a proposta a Clive Baxter, especialista em polígrafos de Nova York, que estivera realizando experiências apenas por diversão, em um equipamento padrão de detecção de mentiras, na forma de uma sinalização elétrica, para verificar se as plantas registravam, assim como os humanos, alguma emoção em reação ao estresse. Essas foram as experiências que tanto fascinaram Hall. Baxter experimentara queimar a folha de uma planta e em seguida mediu a reação galvânica, da mesma maneira como registraria a reação da pele de uma pessoa que estivesse sendo testada para a verificação de uma mentira. Curiosamente, a planta registrou a mesma reação de estresse aumentado que um ser humano exibiria se a sua mão tivesse sido queimada. O que é ainda mais fascinante no que dizia respeito a Hall era que Baxter queimara então a folha de uma planta próxima que não estava ligada ao equipamento. A planta original, que ainda estava conectada ao polígrafo, registrou novamente a reação de dor que registrara quando suas próprias folhas haviam sido queimadas. Isso sugeriu a Hall que a primeira planta havia recebido essa informação por meio de algum mecanismo extrasensorial e estava demonstrando empatia. Tudo isso parecia apontar para algum tipo de interligação entre as coisas vivas. O efeito Baxter também foi observado entre plantas e animais. Quando camarões do gênero Artemia de um local morreram de repente, o fato pareceu ser sentido instantaneamente por plantas de outro local, tendo sido registrado em um instrumento padrão de reação psicogalvânica, PGR. Baxter havia conduzido esse tipo de experiência ao longo de várias centenas de quilômetros e entre paramécios, culturas de mofo e amostras de sangue. E em cada um dos casos, uma misteriosa comunicação ocorreu entre coisas vivas e plantas. De maneira similar ao que aconteceu em Guerra nas Estrelas, cada morte foi registrada como um distúrbio no campo. A proposta de Hall para as experiências com as algas encontravam-se por acaso sobre a mesa de Baxter no dia em que ele recebera a visita de Ingo Swann. Este, um artista, era conhecido principalmente por ser um paranormal talentoso, que trabalhara em experiências sobre a peixe com Gertrude Schmeidler, professora de psicologia do City College de Nova York. Swann leu atentamente a proposta de Hall
e ficou intrigado o suficiente para escrever para ele, sugerindo que se Hal estava interessado em considerar um denominador comum entre a esfera inanimada e a biológica, deveria começar a fazer algumas experiências com fenômenos psíquicos. O próprio Swan havia realizado alguns trabalhos com experiências fora do corpo e obtivera bons resultados. Hal estava profundamente cético, mas aceitou a sugestão. Entrou em contato com Bill Church para verificar se poderia modificar a pesquisa e utilizar parte do dinheiro da subvenção para convidar Swan para vir à Califórnia por uma semana com todas as despesas pagas. Swan era um homem baixo, rechonchudo e de feições agradáveis. Chegou vestido com um chapéu branco de cowboy, de paletó e calças também brancos, como se fosse um astro de rock, convidado para uma visita. Hal ficou convencido de que estava desperdiçando dinheiro de Bill Church. 2 dias depois da chegada de Swan, Hal levou-o ao porão do prédio Varian Hall do Instituto de Física. Hal apontou para o magnetômetro e pediu a Swan que tentasse alterar o campo magnético do aparelho, explicando que qualquer alteração apareceria na fita de saída. Swan, a princípio, ficou perturbado com a perspectiva, pois nunca fizera algo semelhante. Ele disse que primeiro iria examinar psiquicamente as entranhas da máquina, para ter uma ideia melhor de como poderia influenciá-la. Enquanto o fazia, a curva senoide de repente duplicou sua frequência durante cerca de 45 segundos, o tempo que Swan permaneceu concentrado. Ele seria capaz de interromper a mudança de campo sobre a máquina, que é indicada pela curva senoide? Perguntou Hal a Swan. Este fechou os olhos e se concentrou durante 45 segundos. Durante o mesmo período, o dispositivo de saída da máquina parou de registrar montes e vales. O gráfico traçou um longo platô. Swan informou que estava tentando deixar de pensar no assunto. A máquina retomou sua curva normal em S. Ele explicou que ao examinar a máquina e concentrar-se em diversas partes dela, conseguia alterar o que a máquina fazia. Enquanto ele falava, o aparelho registrou novamente uma frequência dupla e em seguida uma dupla depressão, que Swan declarou ter algo a ver com o fato de ele ter se concentrado na bola de nióbio no interior da máquina. Hal então pediu a Swan que parasse de pensar naquilo e conversou com ele durante alguns minutos a respeito de outros assuntos. A curva normal em S voltou a aparecer. Hal então pediu que Swan se concentrasse no magnetômetro. O traçado começou a ficar furiosamente irregular. Hal disse então a Swan que parasse de pensar na máquina, e o lento S começou a aparecer. Swan fez um rápido esboço do que ele afirmou ter visto como projeto do interior da máquina e depois perguntou se poderiam parar porque estava cansado. Nas 3 horas seguintes, a saída da máquina voltou a apresentar as curvas regulares, monótonas e uniformes. Um grupo de alunos de pós-graduação que havia se reunido em volta dos dois atribuiu as mudanças a algum ruído eletromagnético estranho e coincidente que teria penetrado no sistema. Na opinião deles, uma alteração facilmente explicável havia ocorrido, mas Hal pediu a Ebarb, o aluno de pós-doutorado, que criara a máquina que verificasse o traçado registrado, e ele afirmou que estava absolutamente preciso. Hal não sabia o que pensar. Parecia que algum efeito não local ocorrera entre Ingo Swan e o magnetômetro. Hal foi para casa, redigiu um texto cauteloso sobre o assunto e distribuiu para seus colegas, pedindo-lhes que fizessem comentários.
O que ele presenciara era em geral conhecido como projeção astral ou experiências fora do corpo, ou ainda por clarividência. Mas Hall acabaria optando por uma frase neutra e não emocional: visão à distância. A modesta experiência de Hall lançou-o em um projeto de 13 anos de duração, conduzido em paralelo ao seu trabalho de campo de ponto zero, que buscava determinar se as pessoas eram capazes de enxergar coisas além dos mecanismos sensoriais conhecidos. Hall compreendeu que havia se deparado com uma propriedade dos seres humanos que não estava a 1 milhão de quilômetros de distância do que Baxter observara: uma conexão instantânea com o invisível. A visão à distância parecia ser compatível com a ideia com a qual ele vinha brincando, a respeito de uma espécie de interligação entre as coisas vivas. Muito tempo depois, Hall especularia privadamente se a visão à distância teria alguma coisa a ver com o campo de ponto zero. Naquele momento, ele estava apenas interessado em descobrir se o que vira era real e até que ponto funcionava. Se Swan conseguia enxergar dentro do magnetômetro, seria ele capaz de ver qualquer outro lugar do mundo? De maneira inadvertida, Hall também lançara os Estados Unidos no maior programa de espionagem já tentado com a utilização da clarividência. Algumas semanas depois dele ter distribuído sua dissertação, 2 homens da CIA, vestindo ternos azuis, bateram à sua porta com um relatório na mão. A CIA, disseram eles, estava ficando cada vez mais preocupada com a quantidade de experiências em parapsicologia que os russos estavam realizando, financiadas pelas forças de segurança soviéticas. Levando em conta os recursos que estavam investindo, parecia que os russos estavam convencidos de que a PES poderia desvendar todos os segredos do Ocidente. Uma pessoa que fosse capaz de ver e ouvir coisas e eventos separados pelo tempo e pelo espaço representava o perfeito espião. A Defense Intelligence Agency acabara de distribuir um relatório, Comportamento Ofensivo Controlado, o RSS, que prognosticava que os soviéticos, por intermédio da sua pesquisa psíquica, seriam capazes de descobrir o conteúdo de documentos altamente confidenciais, a movimentação de tropas e navios, a localização de instalações militares e os pensamentos dos generais e coronéis. Eles talvez até mesmo pudessem matar pessoas ou derrubar aviões à distância. Muitos membros da alta administração da CIA eram de opinião que havia chegado o momento de os Estados Unidos também examinarem o assunto. O problema era que a maioria dos laboratórios estava simplesmente rindo da ideia. Ninguém na comunidade científica americana levava a PES ou a clarividência a sério. A opinião da CIA era que, se não fizessem nada, os russos provavelmente obteriam uma vantagem que os Estados Unidos nunca conseguiriam superar. O Departamento de Defesa estivera procurando um pequeno laboratório de pesquisas fora do meio acadêmico que talvez estivesse disposto a realizar uma pequena investigação reservada. O SRI e o interesse de Hall na época pareciam ter as qualificações perfeitas para o que buscavam. Hall representava um bom risco de segurança, já que tivera experiência nos serviços de inteligência da Marinha e trabalhara para a National Security Agency. Os homens pediram a Hall que realizasse algumas experiências simples, nada de muito elaborado, talvez apenas adivinhar os objetos que estavam escondidos em uma caixa. Se obtivessem sucesso, a CIA concordaria em financiar um programa piloto. Mais tarde, os 2 homens de Washington
presenciaram Swan descrever corretamente uma mariposa escondida na caixa. A CIA ficou impressionada o bastante para investir quase $50 mil em um projeto piloto que duraria 8 meses. Hall concordou em dar seguimento ao exército de adivinhação e durante vários meses realizou tentativas com Ingo Swann, que conseguia descrever com grande precisão objetos ocultos em caixas, obtendo um sucesso bem maior do que poderia ser alcançado por meio de simples palpites. A essa altura, Hall contava com o apoio de Russell Targ, um físico especializado em laser, que também fora um pioneiro no desenvolvimento do laser para a Silvânia. Provavelmente não foi por acaso que outro físico interessado no efeito da luz através do espaço também ficasse intrigado com a possibilidade que a mente também pudesse transpor grandes distâncias. À semelhança de Hall, Targ representava um bom risco de segurança para a operação sigilosa, porque estivera envolvido em pesquisas de segurança para a Silvânia. Alto e magrela, com quase 2 metros de altura, Rush tinha um farto cabelo crespo que lhe caía sobre a testa. Um garfunkel de cabelos castanhos para o robusto Paul Simon de Hall. A semelhança acabava aí. Preso ao rosto de Rush havia um par marrom de fundos de garrafas de Coca-Cola. A visão de Targ era horrível e ele fora considerado legalmente cego. Seus óculos só corrigiam sua visão para uma fração do normal. Talvez sua visão externa deficiente tenha sido o motivo pelo qual ele enxergava tão claramente as imagens em sua mente. Targ passara a se interessar pela natureza da consciência humana por causa de seu hobby. Ele era mágico amador. Muitas vezes, quando estava no palco executando algum truque de prestidigitação no voluntário escolhido na audiência, Targ, de repente, se dava conta de que tinha mais informações do que as que lhe haviam sido fornecidas. Ele podia, por exemplo, estar fingindo adivinhar a resposta de uma pergunta sobre um determinado lugar, e de repente uma imagem do local surgia em sua cabeça. Invariavelmente, sua imagem interna se revelava precisa, o que aumentava seu conceito como mágico, mas o deixava com muitas perguntas a respeito de como isso poderia estar acontecendo. Ingo Swann teve a ideia de fazer uma tentativa em um verdadeiro teste de seus poderes, um teste que de perto se pareceria, mas com a maneira como a CIA imaginava que a visão à distância deveria ser usada. Ele teve a ideia de utilizar coordenadas geográficas como uma maneira rápida, rigorosa e não emocional de chegar ao essencial. Tanto Puthoff quanto Targ estavam céticos em relação a essa ideia. Se eles lhe fornecessem coordenadas e Swann fizesse uma adivinhação correta, isso poderia significar simplesmente que ele tinha se lembrado de um lugar em um mapa. Ele talvez tivesse uma memória fotográfica. Fizeram algumas tentativas assistemáticas e Swann ficou muito longe da meta. Mas depois, após 50 tentativas, Swann começou a melhorar. Na 100ª coordenada, Hall estava impressionado o suficiente para pegar o telefone e ligar para Christopher Gruen, um analista do Office of Scientific Intelligence da CIA, recomendando com insistência que ele lhes desse permissão para realizar um verdadeiro teste para o departamento. Embora Gruen estivesse muito hesitante, concordou em fornecer a eles um mapa das coordenadas de um lugar a respeito do qual nem mesmo ele tinha qualquer conhecimento. Algumas horas depois, a pedido de Gruen, um colega chamado Hank Turner apresentou-lhe um conjunto de números em uma folha de papel. Os números representavam coordenadas extremamente precisas. Tinham até os minutos e segundos de latitude e longitude, de um lugar do qual
Apenas Turner tinha conhecimento. Green pegou o papel e então ligou para Hal. Puthoff pediu a Swan que se sentasse em uma mesa no SRI e entregou-lhes as coordenadas. Enquanto dava baforadas em um charuto e alternava entre fechar os olhos e rabiscar um pedaço de papel, Swan descreveu um surto de imagens. Morros e colinas ondulantes, um rio ao leste, uma cidade ao norte. Ele afirmou que o lugar parecia estranho, um pouco como os gramados ao redor de uma base militar. Ele teve a impressão de que havia antigas casamatas ao redor, ou que podia tratar-se simplesmente de um reservatório coberto. No dia seguinte, Swan fez uma nova tentativa em casa e rascunhou suas impressões em um relatório que ele levara para Hal. Uma vez mais, teve a impressão de que havia algo subterrâneo. Alguns dias depois, Puthoff recebeu um telefonema de Pat Price, empreiteiro do Lake Tahoe, que também cultivava árvores de Natal. Price, que se considerava paranormal, conhecera Puthoff em uma palestra e estava telefonando para oferecer seus serviços para os experimentos. Price era um irlandês de 50 e poucos anos, corado e chegado a fazer piadinhas sarcásticas. Disse que estivera usando com sucesso sua própria versão da visão à distância durante muitos anos, até mesmo para capturar criminosos. Ele trabalhou durante um breve período como comissário de polícia em Burbank, um subúrbio de Los Angeles. Price ficava na sala de mensagens e assim que um crime era informado, ele fazia uma varredura mental na cidade. Quando se decidia por um lugar, enviava uma viatura para o local que vira em sua mente. Ele afirmava que, invariavelmente, capturava o homem bem no lugar que visualizara.